Estamos iniciando mais um podcast de Confraria Pastoral. Olá pessoal, eu sou o pastor França E eu sou a pastora Érica. e hoje nós vamos fazer um vídeo que a gente sentiu a necessidade para muitos amigos nossos aí que estão desejando conhecer mais um pouco sobre a história do cristianismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um grande racha que a igreja teve no século V. Esse racha ele é desconhecido de muitas pessoas, mas hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês sobre esse racha que a igreja teve no século V. Mais precisamente no ano de 484, a igreja teve um racha entre o Ocidente e o Oriente. Esse racha ficou conhecido como o cisma de Acácia ou o cisma de Acaciano. Outras enciclopédias vão dizer que é o cisma de 484. Isso é bom para que você possa entender hoje a realidade do cristianismo. Que ponto o cristianismo ele chegou nos dias de hoje com algumas heresias, com alguns problemas, e a gente vai tentar destrinchar isso aqui para vocês hoje através de algumas anotações que nós fizemos aqui. Então, o cisma de 484 depois de Cristo, ele foi decorrente de um concílio que tinha havido aí há uns 30 anos, pelo menos antes, que foi o concílio de Calcedônia. Nesse concílio eles decidiram, um grupo de bispos, de pregadores, um grupo de presbíteros. Foi um concílio ecumênico que aconteceu na cidade de Calcedônia. A cidade de Calcedônia hoje é uma cidade que fica na região de Istambul, ali na Turquia, né? Próximo de Istambul ali a gente vai encontrar a cidade de Calcedônia. Hoje ela tem um outro nome, não é isso, Érica? Isso, Kodikay, na Turquia. Isso. Então, esse concílio ele foi iniciado ali e eles foram discutidos, abordados uma série de assuntos relacionados com disciplina, assuntos teológicos, eclesiásticos, mas ele teve como um foco principal o monofisismo. E o monofisismo era uma doutrina que pregava a natureza de Cristo. Então havia uma discussão muito grande. A igreja já tinha acabado de sair de uma outra heresia nestoriana. Nestório foi um líder da igreja de Constantinopla também. Então, durante esse período aí, de 451 depois de Cristo, eles resolveram dar início a esse concílio. Esse concílio ele teve início mais ou menos em 8 de outubro de 451 e terminou em 1º de novembro de 451. E foram discutidas ali uma série de assuntos que estavam pendentes e nem todos os assuntos eles foram resolvidos. Mas um dos assuntos que foi definitivamente resolvido foi o monofisismo. O monofisismo era uma teoria de um cidadão que pregava que Jesus tinha uma única natureza, enquanto que outros eles defendiam a tese de que Jesus tinha duas naturezas, separadas e unidas ao mesmo tempo. Então esse monofisismo, que é de mono, fisismo, de físico, que era uma natureza, ele foi derrubado no concílio de Calcedônia. Durante esse concílio, esse cidadão que era vamos supor hoje, um magnífico, um reitor de uma grande universidade, de um grande
mosteiro, ele se chamava Eutix. Esse Eutix, ele era um cara muito letrado, recebeu vários títulos da igreja e ele era o reitor de um mosteiro. Ele era um ecumino, Isso. chamado Doutor Arquimantrita. Isso, esse camarada, ele era o cara. Ele levantou uma tese de que existia uma única natureza de Cristo. Na cristologia, esse ponto foi fundamental. Depois de decidido a questão, muitas igrejas, elas se retiraram desse concílio. Muitas igrejas, elas resolveram abandonar o concílio por não concordarem com a opinião de que Cristo tinha duas naturezas. O que mais aconteceu nesse concílio, Érica? Então, eles tinham como objetivo principal, discutir, como você mesmo falou, as duas naturezas de Cristo e a jurisdição das igrejas estatais. Eles também abordaram questões disciplinares e uma das consequências de todo esse concílio, ele aconteceu o primeiro rompimento da igreja estatal, que foi o ocidental e o oriental. O povo, do Oriente, eles não concordavam que Roma detivesse ali o monopólio da administração da igreja. Então ali houve uma confusão muito grande, gente ali saiu com o olho inchado, gente saiu ali com a cabeça quebrada, outros abandonaram o concílio. Foi uma confusão terrível, mas enfim foi decidido o principal ponto, que era o monofisismo. Esse ponto ele foi derrubado. Agora é importante a gente se atentar para alguns pontos. Naquela época não se falava em Igreja Católica Apostólica Romana. Não, naquela época o Império Romano, ele, na época do Concílio de Calcedônia, eu estou falando, 451, o Império Romano ele era dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, onde tinha por capital Roma, e o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, onde tinha por capital a cidade de Constantinopla, que foi modificada posteriormente. Antes era Bizâncio, depois passou a ser Constantinopla. Hoje, o nome dessa cidade é a cidade de Istambul. Hoje é Istambul. A cidade de Istambul é uma das principais cidades da Turquia, muito maior do que a capital da cidade, do que a capital da Turquia, que é Ankara. Então Istambul cresceu muito, se desenvolveu, ficou como a capital do Império, e mesmo depois da queda do Império Romano do Ocidente, ela ainda permaneceu por 1000 anos como o Império Bizantino. Só para lembrar, na época, em 451, o imperador romano do Ocidente era o Valentiniano III. E na mesma época, o bispo de Roma era conhecido como Leão o Grande. Isso, Leão o Grande, esse camarada, ele atuou com mão muito pesada nessa época. Então, ele tinha a proteção de Valentino. Atuando com mão pesada, eles decidiram que a coisa deveria ser dessa maneira mesmo. Aceitaram a posição do Concílio de Calcedônia. O bispo de Roma não compareceu pessoalmente ao Concílio de Calcedônia, o líder da igreja de Roma, mas ele mandou alguns de seus representantes. Foram muitos os representantes. Agora é importante lembrar que o Concílio de Calcedônia ele era um concílio ecumênico. Não era um concílio apenas formado pela igreja de Roma, não. Ele era um concílio formado por diversas igrejas, inclusive que não compartilhavam totalmente da mesma fé. Eles eram
eram igrejas que compartilhavam do mesmo Cristo, mas que tinham suas posições doutrinárias bem distintas. Inclusive, muitas igrejas fundadas por Policarpo na Turquia estavam presentes, muitos líderes dessas igrejas estavam presentes nesse concílio de Calcedônia. Também tinha lá ainda pessoas, igrejas, representantes de igrejas que foram criadas, que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, fundadas por Apolo e fundadas por João. Então, na época, a atuação dos discípulos de João Batista era muito grande também. Eles participaram do concílio, tinham muitas coisas em comum, porém não concordavam com tudo. É tanto que muitas igrejas, a maior parte das igrejas que participaram do concílio de Calcedônia ficaram de fora. Eles não concordaram com a opinião de que Cristo tinha duas naturezas. E, consequentemente, a igreja do Estado, ela resolveu retirar todos esses líderes que não concordavam com a sua opinião. E a gente diz igreja do Estado pelo seguinte, vamos dar uma voltada aí no tempo. Em 285, o Império ele foi dividido em duas partes. Através do reinado do Império Diocleciano. Isso, Diocleciano ele divide esse império em duas partes, deixando um imperador no Oriente e um outro imperador no Ocidente. Mas até então a igreja era proibida de pregar. Em 285 a igreja não tinha liberdade. Os cristãos ainda eram arrastados em praças públicas, apanhavam, eles eram perseguidos e a coisa era pesada. Mas eles já eram em uma quantidade muito grande. Em 312, numa batalha, o imperador Constantino, ele disse que teve uma visão e ele viu uma cruz em forma de uma espada cravada. E dessa visão ele teve um insight ou algo que tocou ao seu coração ou ele viu ali uma escrita. Não há um consenso, alguns teólogos, alguns historiadores, eles vão falar que não há consenso. Então, ele viu uma cruz. E nessa cruz havia uma mensagem que dizia: por esse símbolo tu vencerás. Então, durante essa batalha, que foi conhecida como a Batalha da Ponte Milvia. Da Ponte de Milvia, ele se converte ao cristianismo, se converte entre aspas. A gente não tem essa certeza se realmente ele se converte ao cristianismo do fundo do coração, ou porque Roma, ou porque o Império estava passando por uma situação econômica muito difícil. Os gastos com material bélico, com materiais de guerra, suprimento, construção, folha de pagamento, eles estavam minando as forças do Império. E, consequentemente, a política também já atuava fortemente. O Império estava sofrendo muito as consequências da irresponsabilidade da administração. E com isso ele estava muito enfraquecido. E o número de cristãos já era muito grande. O número de cristãos naquela época, cristãos diferentes, já era muito grande. Então o imperador Constantino saiu com essa, de que teve essa visão e de que agora ele era um homem convertido. Eu não sei se realmente ele era um homem convertido, ele pode ser um homem, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele usou essa condição para divulgar um édito chamado Édito de Milão.
E nesse édito ele dá liberdade a todas as igrejas, seja as igrejas do Oriente, do Ocidente, as igrejas das casas, porque em 313, quando foi editado esse Edito de Milão, não havia o templo em si, havia casas, havia agrupamento de pessoas que se reuniam em alguns lugares fechados, nos cemitérios, nas catatumbas. O povo procurava se organizar para cultuar a Deus. Então, nesse período, Constantino abre as portas e diz: vocês agora não precisam mais ficar escondidos. Vocês podem cultuar o Deus de vocês, que também é o meu Deus, livremente. E muitas pessoas que estavam no ostracismo, na clausura, em locais difíceis, eles passaram a integrar essa força de Constantino. Foram todas as ruas, houve aquela festa muito grande, mas a gente entende que isso foi uma rasteira, foi um golpe perfeito no cristianismo. Porque as pessoas, quando elas se uniram a Constantino, Constantino começou a ditar algumas regras. Constantino, ele era o chefe da igreja. Muito embora houvesse um representante, um líder da igreja em Roma e outro líder da igreja em alguns outros locais, mas Constantino, ele arrogou para si o título de senhor da igreja, de chefe da igreja. E a igreja, ela sofreu muito com essa situação de Constantino. Até que no ano de 330 aconteceu um fato muito importante. Durante o reinado do imperador Constantino, ocorreu a fundação da nova capital do leste do Império, conhecida hoje, como tu me falaste, Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isso, Constantino, ele resolve transferir a capital do Império, que era no Ocidente, e levou essa capital para o Oriente, levou a capital para Constantinopla, hoje Istambul. E ali ele se estabeleceu. Por que fez isso? Por conta de problemas políticos e por conta de que Istambul era uma região, Constantinopla era uma região muito privilegiada devido à sua costa marítima, devido a uma série de fatores que ajudavam a esse processo. Então, em 330 houve a mudança da capital para Constantinopla. E o cristianismo só crescia cada dia mais numa velocidade muito grande. O cristianismo passou a ter uma liberdade. E com isso, muitas pessoas, que eles tinham algumas congregações, muitos presbíteros, ainda discípulos de Paulo, de João, muitas dessas pessoas, eles passaram a integrar também o sistema de Constantino. Outros não aceitaram, outros continuaram livres, mas longe de Constantino. Até que no ano de 380, exatamente no ano de 380, Constantino já não estava mais no meio do império, já havia falecido, mas havia um imperador chamado Teodósio. Esse camarada resolveu editar um documento afirmando que a igreja cristã, a partir daquele momento, seria a igreja oficial do império. Seria a religião oficial do império, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Com isso, ele obrigou muitas pessoas a se converterem ao cristianismo. Pessoas que eram de outras denominações, inclusive de outras religiões, mas a fim de não serem perseguidos, eles passaram a integrar o cristianismo. Então, aí surge a igreja estatal.
Até então a igreja era a igreja cristã, não tinha essa conversa de igreja do Estado, igreja era igreja, Estado era Estado. Mas em 380 Teodósio estatiza a igreja. O império muito fragilizado, muito debilitado, Teodósio dá uma tirada, uma sacada e diz: olha, a partir de hoje aqui todo mundo vai ser cristão. E uma multidão de pessoas passou a ser cristão. Teodósio liberou e a coisa começou a ir de vento em popa. Muitas igrejas já haviam sido construídas por Constantino, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, que hoje é a cidade de Ankara, na Turquia. A igreja de Constantinopla foi erguida e muitos templos eles foram erguidos. Isso sem falar na igreja do Egito, na igreja que também está na cidade de Alexandria, que é uma das igrejas mais antigas do mundo. São os coptas, que a gente acredita que essa igreja foi fundada por Marcos, o evangelista. Então Marcos, o evangelista, funda essa igreja muito antes. Nos 2 séculos antes, Marcos vai e funda essa igreja. A igreja é muito antiga e ela passa agora a integrar também o sistema estatal. A igreja passa a ser uma igreja do Estado. Ela não vai 100%, ela vai 90% como igreja do Estado e 10% o pessoal fica na retranca. E muitas igrejas que não aceitaram ser igreja do Estado. Continuaram igrejas normais, como os batistas, as igrejas que estavam na cidade de Roma, que Paulo funda essas igrejas. É importante não confundir a igreja que está em Roma, que foi fundada por Paulo, com a igreja romanizada. É outra coisa. As igrejas que estavam em Roma, as congregações, continuaram congregações de Roma, em Roma. Mas a igreja romana é uma outra questão. A partir do momento em que essa igreja passa a ser estatal, ela passa também a ser chamada de igreja apostólica romana, igreja católica apostólica romana. Ela não vai bem com todos esses títulos não, mas ela vai caminhar nesse sentido. Porém, aquele monte de igreja do Oriente insatisfeito e outras que não concordaram, inclusive igrejas também situadas em Alexandria e em Constantinopla, não concordaram com isso, eles continuaram caminhando sozinhos. Foi só no ano de 484 que essas igrejas, não satisfeitas, ainda arrastando resquício do concílio de Calcedônia de 451, esse povo que passou mais ou menos 30 anos insatisfeito ali, amargurado, choroso, em 484 eles se reuniram e deram uma resposta. Romperam com a igreja de Roma. Romperam com o império do Ocidente. Em 476 chega o fim do Império Romano do Ocidente, né? Continuando só com o Império Romano do Oriente, né? Pelo menos aí 1000 anos, tendo aí suas quedas em 1453. Isso, então em 484, a Igreja do Oriente, ela disse: nós não queremos mais caminhar junto com vocês. Isso, Roma já estava bem quebrada, o imperador já não existia mais. Então, a Igreja do Oriente disse: nós vamos caminhar para cá e vocês caminham para lá. Muitas igrejas do Oriente, apesar de apoiarem o monofisismo, mas eles continuaram juntos. Nem todas as igrejas do Oriente, elas apoiavam o monofisismo. Mas entre apoiar o monofisismo e apoiar a política de Roma, eles preferiram ficar junto entre as igrejas do Oriente, mesmo com a heresia do monofisismo. Essa heresia, ela não durou muito tempo, logo ela se acabou, logo ela se extinguiu, mas
o monofisismo durou ainda por muito tempo. O fato é que essas igrejas do Oriente romperam com a igreja do Ocidente. E ficaram com esse rompimento por um período muito grande. Acredito que 35 anos esse racha ficou permanecido. E durante esse racha, muitas igrejas não voltaram. Outras mudaram de nome, outras continuaram com a sua missão que tinham anteriormente, outras não quiseram se envolver com a igreja do Estado. Então, nesse sentido, Roma teve um prejuízo muito grande, porque a própria igreja da Síria, a igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia e a igreja de Constantinopla, todas grandes igrejas católicas, tornaram-se ortodoxas. Não quiseram mais caminhar. Então, o concílio de Cassiano, o concílio de Acácia, lá, esse período aí, ele foi bem marcante para ambas as igrejas. 35 anos depois, algumas igrejas voltaram para a igreja, para o sistema do Império Romano. 35 anos depois, essas igrejas retornaram. Algumas igrejas retornaram. Foi quando a Igreja Católica ela já estava bem mais mudada, já tinha um nome, já era católica romana, já era católica apostólica romana, enquanto as igrejas do Oriente elas tinham seu nome próprio. A igreja de Alexandria era a igreja de Alexandria mesmo, era uma igreja que estava localizada no Egito. Ainda hoje existe a igreja, são os coptas, e eles não têm nenhum tipo de envolvimento com Roma. Lá tem um patriarca, lá tem um chefe da igreja, ele não está sujeito a Roma. É um líder autônomo e com sua administração local, assim como a igreja da Síria. A igreja de Jerusalém, também muito importante, não caminhou com Roma. A igreja de Antioquia não caminhou com Roma e nem a igreja de Constantinopla. 35 anos depois, algumas dessas igrejas voltaram e o império se uniu novamente. Agora, dessa vez, o império do Ocidente ele só tinha praticamente a tradição, porque o Império Romano em si, no Ocidente, ele já não existia mais, já tinha caído. Ele caiu em 476. Só havia agora o Império do Oriente, que iria permanecer firme ainda por mais 1000 anos. Então, para você entender um pouquinho da história, é isso aí. Houve um racha muito grande, e que ele é negligenciado. Muitas pessoas não conhecem esse racha, ele passa despercebido. Mas você lendo um pouquinho sobre a história da igreja, tem um livro muito bom do Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, mas que se chama Domínio. Ele trata da questão da igreja no início do cristianismo, e ele é muito bom. É bom que você dê uma olhada nesse livro, dê uma pesquisada nele, é muito bom, muito proveitoso, porque geralmente quando você está no seminário, o único livro de apoio que você tem é o Cristianismo através dos séculos. Não é um livro mau, mas ele é carente de muitas fontes. Então, a ideia é que você pesquise, que você estude, busque o conhecimento, e eu tenho certeza que você pode escavar e explorar muita coisa desse racha. Isso é para acabar com a falácia de que nós estamos aí há 2000 anos na dependência de uma tradição católica. E, na verdade, isso não existe. Os congregacionais, as igrejas autônomas, os crentes, os cristãos, eles sempre existiram com o nome de Nazareno, com o nome dos seguidores de Messias, com o nome dos cristãos da Ásia, com o nome de a Igreja do Caminho, e com vários nomes
eles subsistem até hoje, existem até hoje. E é importante que a gente conheça a nossa história. Muitas vezes você ouve um batista e diz: eu sou um reformado, eu sou de tradição reformada. Batista não tem tradição reformada porque ele não reformou nada. Ele não passou por nenhuma reforma, ele sempre foi um batista. Pode ser que ele tenha sido um reformador, mas ele mesmo reformado, ele não foi reformado em absolutamente nada. E ele não nasceu da reforma protestante. Ele vem muito antes. Inclusive há quem diga que os batistas, eles vêm lá de João Batista mesmo. E nunca se contaminaram com a igreja estatal, nunca se envolveram com o Estado, nunca se envolveram com a igreja romana em si. Hoje nós temos um culto praticamente romanizado por conta das tradições da Europa, de muitas igrejas modernas que aderiram a esse movimento. Mas é importante a gente saber que os batistas sempre foram os batistas. Os crentes, eles sempre existiram. Os morávios, os montanistas, esse povo sempre existiu e não se envolveram diretamente com a Igreja Católica. Portanto, essa foi a nossa primeira aula, digamos assim, sobre a questão do cisma da Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Também nós temos algumas outras sugestões de livros, né, Érica? Sim, tem a História do Cristianismo por Paul Johnson. Né? Nós temos também A Vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia. Esse livro é muito bom. Eu não sei se a gente encontra ele fácil, mas Eusébio de Cesareia, um historiador, esse cara é fantástico, ele tem muito material, explore esse material. Ele tem um livro que fala sobre Policarpo, discípulo de João, muito bom, e é bom a gente estudar. Se você falar espanhol, você vai ter acesso a muito material. E a gente espera que você tenha aprendido um pouquinho sobre esse cisma de 484 e sobre o concílio de Macedônia, o concílio de Calcedônia. O concílio aborda outros pontos doutrinários que a gente não tocou, mas nós temos um vídeo que fala sobre o concílio de Calcedônia e logo logo a gente vai disponibilizar ele para vocês. Vocês vão ver os pontos desse concílio, o período abrangente, as causas e as consequências do concílio de Calcedônia. Espero que você tenha gostado do vídeo e que você possa estar compartilhando esse vídeo com alguns outros colegas, principalmente da nossa fé, que você possa estar compartilhando com alunos do seminário e que essa pesquisa ela possa se tornar uma rotina em nossas vidas. Eu creio que somente apenas o conhecimento é que vai nos tirar de um buraco e de uma caverna. Vivemos no século XXI e não há mais possibilidade de você viver com a mente ainda voltada lá na Idade Média. Você tem que caminhar, você tem que evoluir. É natural que o homem cresça, que ele se multiplique em todos os sentidos. Que ele seja uma pessoa aberta à literatura, que estude, conheça a história do cristianismo, conheça os pontos principais do cristianismo. É apenas através do conhecimento que você vai dar esse passo à frente. Existe uma passagem bíblica lá em João 8,32 que diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Alguma palavra, Érica, para a gente encerrar? Não, só mais uma sugestão de livro, A Igreja Primitiva, de Glenn Vinson. Esse é muito importante, né? E nós desde já agradecemos e queremos agradecer o nosso patrocinador principal, que é a Microfísico Consultoria. Microfísico Consultoria está aí há 30 anos prestando serviço de consultoria tributária às igrejas evangélicas. Portanto, se você está tendo dificuldade na sua contabilidade, na sua tributação, no seu setor fiscal, procura o pessoal da Microfísico, a gente vai deixar o telefone deles no card. Isso serve para todo o Brasil. Em qualquer lugar do Brasil que você esteja,
e você precise de uma consultoria regular, o Microfísico está aí para te ajudar. O sistema é online e o pessoal tem equipamentos de última geração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço.